Boa noite, ouvintes da Rádio Difusora da Paz e irmãos ouvintes da Rádio A Palavra de Deus para Todos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui para louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e também deixar a vocês uma palavra de Deus, né? Uma palavra de Deus. Romanos 3, no capítulo de número 9, vai dizer assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. No versículo 23, Paulo vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amigos, aqui nós temos o grande flagelo que escraviza a humanidade, chamado pecado. Pecado que também é sinônimo de natureza pecaminosa, herança de Adão, né? Herança de Adão. A Bíblia vai nos dizer que Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, um caráter perfeito. Porém, esse homem, ele é atraído, seduzido por sua mulher a comer do fruto da ciência do bem e do mal, que Deus havia lhe dito que ele não poderia comer, porque se dele comesse, morreria, né? A mulher, por sua vez, fora seduzida pela serpente, né? Seduzida e enganada, porque essa lhe disse: foi assim que Deus dissera que você não pode tocar, né? Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer, né? E ela então foi ouvindo, né, a serpente e veio a cair, né? Veio a desobedecer a palavra de Deus. E aí a Bíblia então agora mostra a humanidade nesse contexto de pecado, nesse contexto de injustiça, nesse contexto de ignorância, de não querer buscar a Deus. É muito patente que nos dias de hoje nós estamos vivendo um momento onde a humanidade ela tem prazer no pecado, prazer na iniquidade, prazer na imoralidade, prazer em tudo aquilo que não agrada a Deus, prazer na violência, prazeres que, na verdade, são horrendos aos olhos de Deus. Porém, a palavra de Deus vai nos mostrar que o agrado de Deus sempre foi trazer o homem para a justificação, trazer o homem para a justiça, né? Trazer o homem para uma vida de santidade, de santificação, para uma vida onde ele pudesse melhorar os seus caminhos diante dele. Por isso, a Bíblia diz que Deus tira Adão do jardim do Éden e o põe fora do jardim, para dar a ele ali uma oportunidade, e dar uma oportunidade para a humanidade não viver eternamente no pecado, né? E ali Deus prega o Evangelho pela primeira vez, quando ele disse assim: olha, pois também da semente da mulher nascerá e ele te esmagará
a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali é anunciado o nascimento do Redentor, o nascimento do Salvador, né? Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Por que a cabeça? Porque a cabeça simboliza o governo, né? O governo do príncipe desse mundo, né? Que tem levado os homens a essa vida de amor, né? De trilhar e palmilhar caminhos que são horrendos, abomináveis diante de Deus. Meu amigo, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que ainda não conhece, né, a palavra de Deus, Deus ele tem um chamado para o homem, um chamado para a justiça, um chamado para uma vida de santidade, um chamado para uma vida de arrependimento, né? É tanto que o coração da Bíblia, também o coração de Deus é revelado em João 3,16, quando o evangelista João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que enviou, presenteou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo, ele escravizou a humanidade através do pecado, mas Deus promete vida eterna e libertação para a humanidade através da vinda de Jesus à terra. Então, o Senhor Jesus, ele vem para manifestar o amor de Deus, a graça de Deus. E aí, então, a Bíblia, ela vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele é, na verdade, a graça de Deus encarnada, a revelação de Deus para a humanidade, para salvar a humanidade dos seus pecados. Por isso mesmo, está escrito que o Senhor Jesus, quando ele encontra com Nicodemos, ele diz assim: desce depressa, Nicodemos, porque hoje me convém pousar na sua casa. Né? E aí quando ele chega na casa de Nicodemos, ele diz, porque esse também é um filho de Abraão. E aí Lucas termina aquela narrativa dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, numa vida de perdição, numa vida de desobediência, numa vida, às vezes, até de sucesso, socialmente falando, porque Zaqueu era um homem bem-sucedido socialmente falando, mas o sucesso dele advinha de uma vida, né, de erros, de pecados, de negócios escusos, de negócios, né, ocultos, para poder exatamente defraudar os seus semelhantes. Mas quando ele conversa com Jesus, ele entende que a verdadeira felicidade não está só em ter bens materiais, mas em ter também a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela neutraliza a força do pecado, o poder do pecado. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus é a maior revelação de graça de Deus, exatamente para trazer o homem a esse caminho de justiça, a esse caminho que agrada a Deus, a esse caminho que leva o homem de volta ao paraíso. Por isso mesmo, o Senhor Jesus vai dizer em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, disse o Senhor Jesus. Quando Satanás induziu Eva a comer do fruto da ciência do bem e do mal, e Eva induz Adão a desobedecer a Deus, Deus é obrigado, por causa da sua justiça, tirar eles daquele ambiente de paz, de alegria e felicidade e colocá-los fora, né? Até mesmo para proteger eles, e coloca
anjos, querubins, com espada flamejante para guardar o caminho que dava acesso à árvore da vida. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de ter acesso à árvore da vida por causa da árvore da ciência do bem e do mal. Isso nos mostra também, o poder das nossas escolhas, o poder do livre-arbítrio, o poder do desejo, porque muitas das vezes é isso daqui, o homem ele está com a cabeça enferma, o governo do seu corpo, o governo das suas emoções, o governo da sua razão, o seu livre-arbítrio, ele está enfermo, ele já não tem domínio próprio, mesmo querendo fazer o bem, ele não consegue fazer o bem, ele acaba fazendo mal, mas Jesus, ele vem para dar a possibilidade ao homem de novamente adquirir poder de restauração, poder de cura, poder de ter vida. É tanto que o evangelista João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, ele vai dizer assim: veio para o que era seus, mas os seus não receberam, não creram nele, mas a todos quanto receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse texto mostra o pecado de rejeitar a graça de Deus, o pecado de rejeitar Jesus, o pecado de não acreditar na esperança, na solução proposta por Deus para salvar a humanidade. Porque Jesus não é só um cara bom, um revolucionário, um líder espiritual, um líder religioso. Não, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a revelação da graça de Deus, Jesus é a revelação da sabedoria, Jesus é a revelação da felicidade para a vida daquele que crê. Porque se você crê, você será salvo. Porque se você crê, o poder da graça anula o poder do pecado. Porque se você crê, aleluia, você recebe poder para ter a sua vida restaurada, para ter a sua consciência purificada, para poder ter a sua mente restaurada. Porque o apóstolo Paulo diz: porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. É esse poder que eu estou falando, o poder de ter vida, o poder de ter alegria, o poder de ter liberdade. Porque liberdade não é você fazer o que acha que é certo, liberdade não é você viver como você acha que é senhor de si mesmo e viver como quer viver. Liberdade é você ter o direito de saber que Deus é o Senhor, aleluia, e a palavra de Deus é a verdade, é boa, é perfeita, é agradável, é mais doce do que o mel. E você agora, com um equilíbrio emocional, com um equilíbrio, com domínio próprio, você obedece e guarda a palavra de Deus. A graça veio trazer a vida que Satanás tirou por intermédio do pecado. Por isso mesmo, Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse texto de Romanos, Paulo ele vai dizer que todos estão debaixo do pecado. Não adianta, os judeus, que era uma nação religiosa, uma nação tirada do Egito, que recebeu a revelação dos mandamentos de Deus, que foi guiada por Moisés, judeus que foram orientados pelos profetas, mas estavam todos debaixo do pecado, porque todos pecaram. E os gentios e os gregos também, todos encerrados debaixo do pecado. E ele é categórico ao dizer: todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo João, lá em 1 João, vai dizer assim, que se nós dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, porque todos pecaram, todos temos pecado, temos uma natureza pecaminosa, e a Bíblia é uma doutrina infalível. Todas as doutrinas são infalíveis, mas a doutrina do pecado, a Bíblia é infalível.
terrível, pecado que já não se prega, não é pregado em muitas igrejas, pecado que não se anuncia mais nas mídias, nos programas de televisão, porque muitas das vezes não dá ibope, mas você é um pecador, eu sou pecador, nós precisamos de Deus, né? E a Bíblia vai colocar aqui que a humanidade hoje tem cometido esse pecado, o pecado da ignorância de achar que não é pecador, o pecado da ignorância de não reconhecer Jesus, o pecado da ignorância de achar que não precisa buscar Deus, que não depende de Deus, o pecado da ignorância de achar que não existe Deus, o pecado da ignorância de achar que não precisa de Deus, né? Você depende de Deus, você é criatura, por maior que você seja, por maior que sejam os seus recursos econômicos, por maior que seja a sua conta bancária, por maior que seja, né, o teu salário, nós precisamos de Deus, você precisa de Deus, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Todos pecaram, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a justiça, não há ninguém que entenda, não há ninguém que tenha uma mente para entender o pecado, né? Não há uma mente para entender que o homem precisa buscar Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram, né? Não há ninguém que busque a Deus e juntamente se fizeram inúteis, porque não há quem faça o bem, nenhum só. É essa situação de apostasia que o Espírito Santo revela, não é, para Paulo na humanidade. É por isso, é por essa razão que Jesus vem, e Jesus vem, né, sem pecado. Jesus não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou nem em palavras, nem em obras, e ele se faz, né? Ele se faz oferta, ele foi ofertado pelos nossos pecados. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, ele vai dizer assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, né? Porque Jesus, ele é mais glorioso do que os céus. É esse sumo sacerdote, é esse Cordeiro de Deus, é o enviado de Deus que veio para te salvar, para te justificar, para trazer paz à tua consciência, para trazer paz ao teu entendimento, para abrir o esclarecimento da mente humana, para que o homem possa entender que sem Deus ele está condenado, sem Deus ele é escravo do pecado, escravo de Satanás. Mas se ele crê em Jesus, ele já não está condenado, ele recebe a graça de Deus. Por isso que Paulo também vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é Deus que dá, a graça de Deus é um presente de Deus. Por isso que João disse que o Filho foi dado por Deus, né? É um presente de Deus, é essa graça aqui da qual João está também falando, né? E nós sabemos que nós não temos outro caminho para voltar ao paraíso, outro caminho. Jesus é esse caminho. Caminho de quê? Caminho, aleluia, basicamente, para mim terminar, né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai concluir aqui, né? É o caminho que leva o homem ao conhecimento, né, do pecado. Esse homem reconhece que é pecador em Jesus
E aí então ele clama pela misericórdia de Deus. E os homens não vão para o inferno porque são pecadores. Eles vão para o inferno porque eles rejeitam o presente de Deus para ser salvo. Eles rejeitam a vida oferecida por Deus através do Evangelho. Eles rejeitam o perdão, deixando de se arrepender. Meu amigo, é tempo de arrependimento, é tempo de avivamento, é tempo de abraçar Jesus, é tempo de receber a graça, é tempo de receber o Senhor, é tempo de receber vida eterna. Enquanto há tempo, nós podemos nos arrepender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ninguém, nem os judeus que eram religiosos, nem os gregos que eram sábios, nem nós nos dias de hoje, ninguém vai a Deus a não ser por intermédio de Jesus. Não há outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer assim: em nenhum outro nome, né, há salvação, em nenhum outro nome há. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer assim: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação que começou a ser anunciada no tempo dos profetas? E agora ela chegou até nós, chegou até você. É a tua vez, é a tua oportunidade. Jesus está te chamando, o Senhor está te chamando. O Senhor tem um pacote de redenção para a sua vida. O Senhor tem salvação, o Senhor tem cura, o Senhor tem libertação de vícios. Muitas pessoas vivem oprimidas pelos vícios, sabendo hoje, até mesmo a mídia secular, que não conhece, desconhece, faz vista grossa da fé, da espiritualidade, está aí anunciando que os vícios não é uma coisa boa para o ser humano, mata, destrói, mas não tem o remédio, porque o ser humano às vezes não consegue sair do poço, da lama do vício, mas o Senhor Jesus pode. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? E o Senhor Jesus, Ele é o caminho que traz perdão para o homem. Traz perdão para o homem. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário para efetivar, né, sancionar, concluir a salvação da humanidade, a salvação dos pecadores, sendo ali flagelado pelos próprios pecadores, né? E talvez por uma nação que era símbolo da iniquidade e da injustiça, o Império Romano, a nação romana, os romanos estavam ali crucificando com leniência, com, digamos assim, autorização dos judeus. Jesus, ele vai ali na cruz proferir 7 palavras. 7 palavras. A primeira palavra que Jesus proferiu foi às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, o Senhor Jesus, ele proferiu a primeira palavra. Na verdade, o Evangelho diz que ao meio-dia, é porque quando faz a transliteração, meio-dia na contagem da hora deles, né, dá 9 horas da manhã na nossa hora, né? Jesus, ele vai dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é João 1, 29. E quando ele está na cruz, morrendo, a primeira intercessão, a primeira palavra é uma palavra de intercessão, é uma palavra de oração. Ele pede a Deus para perdoar os malfeitores que estão lhe crucificando. É uma palavra de perdão. Porque é o que Jesus veio fazer, trazer perdão, trazer alívio para a nossa alma, para a nossa consciência. Jesus, ele libera perdão para a sua vida, para a sua alma, de maneira que Satanás, o acusador, né, da nossa consciência, o acusador do homem diante de Deus, Apocalipse capítulo 12, a Bíblia vai mostrar que Satanás, ele entra na presença de Deus para acusar
né, as pessoas, os seres humanos, até mesmo os cristãos, né? Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, porque Ele veio exatamente para justificar, declarar o homem justo, declarar o homem perdoado, né? Declarar o homem perdoado, e aquele intercede pelo perdão, né? Pelo perdão da raça humana. Ele pede perdão a Deus, né? E é exatamente isso. Jesus poderia estar ali irado, Jesus poderia lançar palavras de maldição, Jesus poderia imputar, né? Jesus poderia ali lançar sobre eles ali condenação, mas Jesus, quando ele abre a boca, ele contraria exatamente o que o diabo às vezes quer, né? O diabo talvez pensasse assim, quando ele abrir a boca, ele vai condenar toda a humanidade, mas Jesus, cheio de amor, né? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É por ignorância. É o que Paulo está dizendo lá no capítulo 3. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, né? Não tem razão. O homem não tem, sabe, mente o suficiente para de si mesmo entender o flagelo, a condenação, o peso que é viver em pecado, viver em desobediência, viver longe da palavra de Deus, né? Mas Jesus, ele vem para transformar a mente do homem, dar uma nova mente, porque o Evangelho transforma a nossa maneira de pensar, transforma a nossa mente, transforma a nossa visão, nos dá olhos espirituais. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado. Só o Espírito Santo pode fazer isso, convencer o homem do pecado, abrir os olhos espirituais dele para ele ver o pecado, para ele ver o mal que o pecado faz contra o próprio homem, contra Deus, contra a família, contra todo o ecossistema, o globo terrestre, porque a Bíblia diz que o pecado trouxe enfermidade para toda a natureza, né? Toda a natureza humana, os seres humanos, os animais, né? A terra por inteiro, a natureza por inteira está enferma e clama pelo dia da redenção. Mas às vezes o homem não sabe reconhecer que Jesus já está voltando. O tempo da graça está terminando, a porta da salvação está se fechando. Meu amigo, aproveite essa oportunidade, procure a igreja mais próxima de sua casa, dobre o seu joelho agora e peça perdão, faça um momento de confissão, peça a Deus perdão, porque Deus, ele está disposto a te abraçar, disposto a andar contigo, disposto a ter comunhão contigo, disposto a derramar graça, né? Jesus, ele é o caminho que conduz o homem ao perdão, à justiça de Deus, à comunhão com Deus e à graça de Deus, o favor imerecido. A salvação não é pelas obras, salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Se você crê em Jesus, ele te salva sem você precisar ter obra nenhuma. A obra vem depois. Porque agora que eu tenho a minha mente transformada, eu entendo que o pecado é altamente ofensivo e corrosivo contra o projeto de Deus para a humanidade, eu vou evitar a vida de pecado. Eu vou lutar para mim viver com Deus e andar com Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o ser humano, ter comunhão com a natureza, não destruir a natureza, não destruir a obra de Deus, né? Então, Jesus, ele é o caminho que traz essa verdade. Na segunda verdade aqui que nós vemos que Jesus, além da palavra do perdão, porque primeira coisa, qual é o primeiro problema? É o pecado. Então Jesus, ele clama por perdão, ele já libera aqui, resolve o primeiro problema. Pai, perdoa. Pai, perdoa. Ele, como sumo sacerdote, ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já resolve o primeiro problema. E qual é o segundo problema? O segundo problema é levar o homem de volta ao patamar que ele tinha antes do pecado, porque Deus em Cristo não só perdoa o homem,
leva o homem ao patamar que ele tinha antes do pecado. É a segunda palavra que Jesus vai dizer. Segunda palavra que Jesus vai dizer para o ladrão, né? O ladrão que reconhece Jesus como Filho de Deus, no versículo de número 42, né? Ele vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus é o Rei, o governante de Deus, Jesus é Senhor, né? Ele se arrepende dos seus pecados e ele disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero também entrar no teu reino. Aí Jesus vai liberar a palavra para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, o pecado que tira Adão do paraíso, agora Jesus, com a sua morte, com sua graça, ele leva o homem de volta ao paraíso. Quando Adão pecou, o paraíso fica vazio até o momento em que Jesus morre, porque no momento que Jesus morre, Jesus ele entra no paraíso e ele diz para esse homem: hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. A porta e o caminho do paraíso se abre no momento em que Jesus morre e no momento em que esse malfeitor, ele crê que Jesus é o Rei, ele crê que Jesus é o caminho que conduz o homem ao paraíso. E Jesus conduziu esse homem. Ele é o primeiro que tem acesso ao paraíso. É o primeiro homem que morre após a redenção. Morre crendo, morreu na fé, está salvo, está no paraíso, né? Então, Jesus é o caminho que conduz o homem ao paraíso, né? Conduz o homem a uma vida com Deus, conduz o homem ao reino de Deus. Se você crer, se você se arrepender, se você confessar, se você buscar, não é? O Senhor, ele pode fazer isso. E tem mais, né? O evangelista João, ele vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tereis o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, porque se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados, né? Então, aqui, a palavra de Deus nos fala o perdão do pecado de Adão, que eu comecei falando, e o perdão dos teus pecados, porque o homem não vai ser condenado. Eu vejo algumas pessoas, até alguns crentes falando assim: quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão e eu vou amassar ele. Não, nós não vamos ser condenados, nós não sofremos, não é só por causa do pecado de Adão, é por causa dos nossos pecados também. Você também é pecador, você também peca. Aliás, o salmista diz que nós fomos gerados no pecado. Né? No pecado eu fui gerado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Né? Ali, uma revelação da natureza pecaminosa que está latente em nós, e nós precisamos vencer ela pela graça, pela vida no Espírito, vivendo com o Espírito. Precisamos viver 24 horas no Espírito, porque um momento que a gente sai do Espírito, né, nós temos sentimentos, pensamentos, vem coisas que não agradam a Deus. Então nós precisamos estar prostrados diante do Cristo da cruz, do Cristo da graça, do Cristo que salva a todos pela fé. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, e que as bênçãos da redenção, que os tesouros da redenção venham sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo.